Bom dia, meus queridos! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje começando mais um dia de aula, segunda-feira, hoje é 31, né? De agosto, último dia do mês. Então amanhã já é o primeiro dia de setembro. Então estamos já chegando aí no final do ano, viu, gente? Daqui a 3 meses chega o mês de dezembro, chega Natal, Ano Novo, essas coisas. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos ter aula de ensino religioso. Nós estamos falando de quem? Estamos falando do profeta Daniel, né? Da importância que Daniel teve na vida daquelas pessoas naquela época e até para ele mesmo, como ele acreditava no Senhor, como ele acreditava que Deus nunca ia abandonar ele. E mesmo ele sofrendo, ele passando por dificuldades, mas ele não deixou de acreditar em Deus. Ele não deixou de acreditar que Deus estava sempre com ele, independente de qualquer coisa que viesse a acontecer. Então, Daniel era uma pessoa muito temente a Deus, era uma pessoa muito obediente e ele fazia realmente o que Deus queria que ele fizesse. Então, a gente fez uma resumida, né, a semana passada, da história dele. Eu falei da cova dos leões, que ele foi parar lá, e os leões muito ferozes, muito bravos, que com muita fome, mas Deus protegeu ele e ele ficou lá intacto. Ninguém acreditou no que viu. Todo mundo ficou assim, né? Porque como é que joga uma pessoa dentro da cova dos leões, onde tem um monte de leões ferozes, e a pessoa sai sem nenhum arranhão? Pensem, isso só Deus mesmo para proteger Daniel, né? Então, como naquela época Daniel era um rapaz muito sábio, né? Deus deu uma sabedoria a ele. Então, quando ele foi para o palácio, né? Ele começou a fazer as coisas do jeito dele, mesmo com a ordem do rei, mas ele queria fazer do jeito dele, do jeito que agradava a Deus. Não era porque ele queria, é porque agradava a Deus. Então, quando eles foram para lá, ele e os amigos foram para lá, que ele começou a orar, como eu disse para vocês, que depois veio aquela lei para que quem tivesse orando, se curvando, que não fosse para o rei, era para ser morto, que eles jogaram ele na cova, né? Mas antes disso, antes desse acontecimento, houve algo também bem interessante na vida de Daniel. Então o rei, ele teve um sonho e ele queria saber, né, o que era o significado do sonho. E daí mandaram chamar Daniel. E Deus mostrou para Daniel o que o rei tinha sonhado. Então o rei sonhou, né, com estátua de bronze, de prata, e Daniel começou a revelar o sonho para ele. E daí ele ficou muito feliz, né? Porque Daniel conseguiu realmente dizer o que era que ia acontecer com ele futuramente. Só que Daniel deixou bem claro que foi Deus que fez ele ver, né? Que fez ele saber daquele sonho. Não era ele, e sim Deus quis que ele visse e soubesse para falar para o rei, né? Então, aquela estátua que ele fez, que ele sonhou, que Daniel disse, o rei ficou assim, ó, passado. Eu vou mostrar a estátua para vocês, ó. Olha ela aqui, ó. A estátua do sonho que o rei teve, né? Então, aí Daniel quando disse para ele o que iria acontecer, ele ficou assim, pensativo, né? Como? Como pode? Então, ele passou a gostar muito de Daniel, né? Ele começou, depois disso, ele foi e deu um cargo para Daniel, para que Daniel fosse governador, né? Do, da Babilônia. Aí diz assim, ó. Então o rei Nabucodonosor disse a Daniel: o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses e é o Senhor
de todos os reis. Então, quando Daniel falou o sonho para ele, o que iria acontecer, ele se deu conta que o rei, que o Deus de Daniel era o Deus Todo-Poderoso. Aí depois ele diz: eu sei que é ele quem explica mistérios, pois você me explicou este sonho misterioso. O rei colocou Daniel como alta autoridade do reino e lhe deu também muitos presentes de valor. Ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia e o fez chefe de todos os sábios do país. Então, veja, foi Daniel? Era porque Daniel era capaz de saber o sonho que o rei teve? Não, porque Daniel teve obediência com Deus, era uma pessoa que sabia da importância que Deus tinha na vida dele e Deus revelou o sonho para ele, para que ele pudesse falar para o rei. Então, veja só que coisa bem interessante, né, gente? Então, é muito importante, assim, a gente fazer a vontade do Senhor, porque quando a gente faz a vontade do Senhor, a gente é recompensado. E a Bíblia já diz, em João 8:51, diz assim, ó, João 8:51, em verdade vos digo, se alguém guardar minhas palavras, não verá a morte eternamente. Então, quando a gente guarda, quando a gente faz as coisas que agradam a Deus, quando a gente se alimenta da palavra do Senhor, quando a gente vai em busca, a gente também vai atrás da nossa salvação, a gente vai atrás da nossa eternidade lá no céu, né? Então, para que a gente pense o dia de hoje, vamos fazer as coisas que agradam a Deus. E o que não agrada, a gente deixa para lá, nem pensa, porque só vamos fazer coisa boa, que Deus fique feliz com isso, certo? Então, essa é a nossa aula de ensino religioso de hoje sobre a história de Daniel. Próxima semana eu conto mais um pouquinho, certo? Depois a gente vai pegar os trechinhos e vai concluir ela toda, ok? Então, beijo, meus amores!